Sofia tá aí, né? Vitória, a Maria Eduarda, Gilberto Giovanni, Gabriela tá aí? Natália. Prof, eu já abri a câmera, só tô arrumando tudo aqui. Hã? Ah, tá. Maria Clara. Só isso. Antônio. Gabriel tá aí? O Gabriel Corso? Não, né? A Gabriela também não. Gilberto. Oi. João Teodoro. Pessoal, vão abrindo as câmeras aí. Vão se escondendo hoje? Bora? Ó, hoje a gente vai ver fertilidade do solo, intemperismo físico e intemperismo químico, tá? E eu queria falar para vocês que eu postei lá no Ana Paula Martins, também tá aqui. Eu postei no Classroom, que eu acho que abre hoje, tá? O questionário para vocês responderem, certo? Mas prestem atenção. Prestem. Eu já vi o Já abriu? Tá. Então presta bem atenção no que eu vou dizer. Não é para me entregar esse questionário, tá? Esse questionário é porque assim, ó, se vocês responderem esse questionário em casa, né? Pegar o livrinho de vocês e olhando nos PowerPoint que eu fiz com vocês, né? Se vocês fizerem isso e forem respondendo aquelas perguntas, tá? Vocês vão estar estudando para a prova, certo? Eu fiz um questionário porque é uma maneira de vocês estudarem para a prova. Se vocês pegarem aquele questionário lá no Classroom, pegarem os livros de vocês, abrirem os PowerPoint e forem respondendo, vocês já vão estar estudando para a prova de amanhã, tá? Que vai ser sem consulta, todo mundo com as câmeras ligadas, né? Tem gente que tem problema com celular, que daí liga não consegue fazer, tá? Quem que já fez o questionário? Tu já fizesse? A Gabriela também, Gabriela? Sim, foi muito engraçado, porque eu anotei um monte de papel e fui colando pela casa. Tinha bastante pergunta, e vocês perceberam que ela é na sequência do que está nos PowerPoints e no livro também? Né? Fala, Sofia. Não, aqui eu também já fiz. Ah, tá. E foi tranquilo de fazer? Prof, Oi. prof, eu fiz metade ontem e vou fazer metade hoje para estudar. Isso, mas não precisa me entregar, tá? Aquilo ali é só para vocês estudarem, é para facilitar o estudo de vocês, que daí vão respondendo, já vão estar estudando, né? O Pedro também tá aí. O Samuel tá aí? Não, né? Não. Nem o Gabriel também não tá, né?
Ô, prof, eu fiz assim, o que eu não consegui achar no livro, né, pode estar no livro, mas eu não achei, ou no PowerPoint, eu pesquisei na internet. Eu acho que foi só 2 coisinhas que eu não achei. Mas não tinha necessidade de pesquisar nenhuma na internet, tá tudo, e Sim. acho melhor, inclusive, vocês fazerem pelo PowerPoint e pelo livro. Porque sabe o que está acontecendo ultimamente? Assim, ó, já aconteceu com alunos do 9º ano, com alunos do 8º ano, eles vão lá, respondem um negócio, e aí eles copiam lá da internet, aí depois chega na aula, depois da prova, eu pergunto, tá, mas o que é tal coisa? E eles não sabem me dizer o que é, tá? Porque simplesmente copiaram lá da internet e aí não sabe dizer o que é aquilo lá, né? O significado de um conceito lá, né, que eles botaram, né? Porque copiaram a resposta da internet. Então, tomem muito cuidado com isso, porque quando eu percebo que foi cópia, eu pergunto para o aluno, se ele souber me responder, tudo bem, né? Tipo assim, vamos imaginar uma situação que o aluno escreva assim, porque não tal átomo tem eletronegatividade baixa. Ele copiou isso da internet, certo? A resposta tá certa. Só que chega na aula depois, eu pergunto assim, tá, fulano, o que é eletronegatividade? Ele não sabe o que é. Então, ele não sabe o que ele respondeu. Entenderam? Ele só copiou. Então, tomem cuidado com essas coisas de copiar da internet, porque depois eu vou perguntar. Ou então, o aluno copia a resposta e na resposta tem um conteúdo que eu não ensinei ainda. Aí eu vou lá perguntar para ele se ele sabe. Se ele sabe, tudo bem, eu considero a resposta. Se ele não sabe, eu não considero a resposta. Tá? Porque quando ele sabe, é sinal de que ele foi lá olhar na internet, mas aí ele leu uma coisa lá que ele não sabia e ele foi atrás de entender o que era aquilo ali. Aí tudo bem, entendeu? Porque ele aprendeu. Mas se ele não sabe me responder, eu não conto a resposta. Porque aí foi só cópia, cópia por cópia. Entenderam isso? Tá? Então, assim, ó, aquele questionário ali, eu fiz aquelas perguntas de forma que vocês conseguissem responder com o livro de vocês e com os PowerPoint, tá? Então, acho que seria muito bom que todo mundo... Hã? Mas você fez como que foi essa questão da prova, tipo, as coisas que caíram na prova? Não tá dando para ouvir nada, Maria, tá muito cheio de ruído teu... Fala. Tu fez como se fosse questões da prova, tipo, coisas que vão cair na prova ou só... Não, claro que tem muita coisa. Quem responder aquele questionário ali vai dar risada. Quem respondeu direitinho, né? Vai dar risada da prova, porque a prova é baseada nele. Tá? Então a prova vai ser muito fácil para quem fez o questionário. Tá? Porque é uma forma de estudar, né? Então, se estudaram bem aquilo ali, se fizeram, se sabe responder, se entende, vai entender as perguntas que eu vou fazer lá. Tá? Vai ser tranquila, pode ficar bem tranquilinhos, que vai ser tranquila a prova, tá? Então, gente, vamos nós começar a nossa aula de hoje. Peguem o livro de vocês, todo mundo. Deixem as câmeras abertas para a gente poder se ver, para a gente poder conversar, tá? Discutir as coisas. E também, eu não sei se eu avisei vocês, mas eu estou contando como ponto de participação, como nota de participação, quem consegue deixar as câmeras abertas e conversar e discutir na aula, tá? Ó, hoje... Eu não consigo apanhar em nenhum lugar. Hoje, a gente vai trabalhar... nós vamos ler ali, começar na página 102,
a formação do solo, que daí fala, acho que a gente já leu na outra aula essa partezinha, não leu? Eu não lembro bem, mas eu acho que a gente leu na outra parte, na outra aula. Na aula a gente leu a 100 e a 111. Ah, então tá. Então é a 102 a gente vai ter que ler, tá? Deixa eu só dar uma marcadinha aqui. Quem é que tá com a câmera ligada? Natália, a Lu. Qual é a página? É página 102 que a gente vai começar agora, tá? O Pedro, de nada. O Giovanni. A Vitória. O Gilberto. A Ana Paula. A Maria. Eu gosto tanto de olhar vocês. Eduarda. A Sofia. É porque dá saudade, daí assim a gente mata a saudade, né? João Teodoro tá sem câmera, João? João? Maria Clara e a Gabriela. Não, o livro, poxa. Hã? Ele tá pegando o livro, por isso ele não respondeu hoje. Ele respondeu? Eu acho que ele foi pegar o livro. Daí eu acho que por isso Ah, tá. Não, Ah, porque aí ele foi beber água. Foi tomar água. Então vamos lá, gente. Ó, a gente viu a formação do solo. Eu mandei aqueles vídeos para vocês no grupo. Vocês viram? Alguém já viu aquele vídeo da Acho que eu me formação? esqueci de ver, mas vejo hoje. É, mas tá lá no grupo de vocês do WhatsApp. Eu mandei, tá? Então vamos lá. A formação do solo é resultado de transformações naturais que, ao longo do tempo, desgastam as rochas. Esse processo é chamado de intemperismo. Então, a gente viu que a formação do solo, ela leva muito tempo, o solo, para se formar, né? É o Gabriel, né, que entrou aí agora. O solo leva muitos anos para se formar, porque a rocha ela vai se desgastando, e ela se desgasta por fatores naturais, né? Temperatura, pressão, então assim, a temperatura baixou demais, né? Ou a temperatura esquentou muito, subiu muito a temperatura. Aí daqui a pouco vem um período em que a temperatura baixa repentinamente, né? Então, o que acontece? Dá choque térmico na rocha e ela começa a se quebrar, né? Então, a ação do vento, a ação de chuva, da água, a ação da temperatura, da pressão, faz a rocha se desgastar e isso, ao longo de milhares de anos, vai formando a camada de solo, certo? E aí, o que acontece? Isso acontece por causa do intemperismo, tá? Então, o intemperismo transforma uma rocha chamada de rocha-mãe, né? Rocha-mãe ou rocha-matriz, que é a rocha que dá origem depois ao solo, tá? Em material menos resistente, que se desintegra em partículas. Elas podem ser transportadas pelo mar, como ocorre com os grãos de areia, pelos rios, como acontece com as partículas de argila, e também de outras formas, como pelos ventos e por seres vivos. Essas partículas vão se sedimentando. O que é se sedimentar? Elas vão se acumulando, né? E formam o solo com outros materiais. Então, a partir do momento que essa rocha já está bem desintegrada, começa a se misturar nela ali seres vivos, né? Sementes que voam com o vento e caem naquele solo ali, né? E começam a germinar, formar raiz, aí vai abrindo espaço nesse solo, a água penetra, né? E os seres vivos vão fazendo parte
daquela parte mineral do solo. Porque vocês lembram que a gente viu que o solo é formado por elementos minerais e elementos vivos, né? Lembram disso que a gente viu na outra aula? Quem lembra? Eu. Lembra? Tu não lembra, Sofia? Oi, prof, travou? Eu estava falando assim, falando da formação do solo e do intemperismo, e estava dizendo que, se vocês lembram, que na outra aula a gente falou que o solo é formado por compostos, coisas minerais e coisas vivas, né? E também por coisas vivas, seres vivos em decomposição, tá? Então, vamos lá, ó. O clima, a inclinação do terreno e os seres vivos atuam na formação do solo, ajudando a gerar uma fina camada por ano. Esse processo geralmente se estende, né? Ele leva centenas ou até milhares de anos, o que permite o acúmulo de partículas e o aparecimento de um solo profundo. Eu quero que vocês olhem aí nessa figura, aqui do lado, ó, tem um corte do terreno, e lá embaixo, aqui tem uma porção de solo, né? Tem ali a vegetação em cima desse solo aqui, ó, tá? Daí tem uma porção de solo, e lá embaixo a gente vê a rocha. Estão vendo? Na figura? Né? Então, isso aqui está mostrando que para se formar um solo profundo desse, com essa camada grande como tem aqui, né? Que é um solo que tem árvores aqui em cima e tudo. Então, tem que ser um solo profundo. Isso aqui, esse solo, levou milhares e milhares de anos para se formar essa camada de solo, tá? E essa rocha que está aqui, a rocha-mãe, ela ainda vai continuar se desgastando. Então, se nada acontecer com esse solo, se ele for preservado, né, essa camada de solo aqui pode se tornar muito maior daqui a milhares de anos, certo? Porque a rocha-mãe, ela vai daí se desgastar por pressão, por raízes de árvores e tal, que vão chegando lá e vão mexendo com essa rocha, tá? Todos esses processos são chamados de intemperismo, tá? O intemperismo, ele pode ser classificado em intemperismo físico e intemperismo químico, tá? Embora ambos geralmente aconteçam ao mesmo tempo. Então, quase sempre sob uma rocha-mãe, uma rocha matriz, está acontecendo o mesmo tipo de transformação. Ou seja, as transformações físicas, o intemperismo físico, e o intemperismo químico, tá? Então, assim, ó, como tem gente aí já abrindo a boca, né? Vamos ver se alguém quer ler intemperismo físico. Quer ler, Gilberto? Então pode ler. O intemperismo físico ocorre quando agentes físicos quebram as rochas. Por exemplo, com o calor do sol. As rochas se dilatam à noite, quando esfriam, elas se contraem. Tá, só um pouquinho. Então, aqui, ó, quando fala ali agentes físicos, o que tu entende por agente físico, Sofia? O que tu acha que é um agente físico? Acho que a Sofia travou. Giovanni, o que tu imagina que seja um agente físico? Eu acho que, assim, quando a rocha ou alguma coisa assim da natureza quebra normalmente com a própria natureza, fisicamente, tipo físico. E do químico, eu acho, quando alguma coisa química acontece que ocorre uma ação, assim, química. Isso. Mais alguém quer falar? E o físico ocorre naturalmente ou algumas... Travou.
Acho que travou um pouco ali. Então, gente, olha aqui, ó. Quando eu falo agente físico... Tá travando Tá agora? travando, né? Continua travando? O áudio do Giovanni tá travando. Tá travando? Então tá. Eu vou deixar. Então, gente, quando eu falo em agente físico, tá? Eu tô falando de coisas que não têm vida, como, por exemplo, calor. Calor não tem vida, né? Calor não nasce, não cresce, não se reproduz, não faz nada disso, não é vivo, né? E ele faz o seguinte, assim, ó. Vamos supor o calor, né? Como diz aqui, que é um agente físico. A temperatura é um agente físico. A pressão é um agente físico. Por quê? Porque se eu pegar a rocha, vamos imaginar que isso aqui é a rocha, ó. Essa folha de papel aqui que eu tenho na mão, aqui, é a rocha. Todo mundo tá vendo? Tá? Sim. Então, assim, agente físico, tá? Vamos imaginar que essa rocha sofreu muito calor durante o dia, tá? Então, ela se dilatou, ela teve uma dilatação nela, ela aumentou de volume, certo? Aí, à noite, esfriou muito, ela se contraiu. Aí, ela começou a se rachar, tá? Ó, ela começou a se rachar. Mas é a mesma rocha, certo? Só que tá toda rachada. Mas é a mesma rocha. Tá? Então, a gente chama a temperatura ou a pressão. Tipo assim, ó. Essa rocha agora vai sofrer uma pressão, ó. Certo? Mas continua sendo a mesma rocha. Certo? Então, agente físico, ele não altera a natureza aqui da rocha. Ela continua tendo os mesmos materiais. Só que tudo quebradinho, né? Ou no caso aqui, tudo amassadinho. Certo? Tá? Agente químico. O agente químico transforma. Tá? Então, o que acontece com o agente químico? É quando eu mudo aqui as estruturas da rocha. Vamos supor se eu botasse fogo nesse papel. Ele continuaria sendo papel? Não. Ele passaria a ser o quê? Cinza. Cinza. Outra coisa, certo? Então, Cinza. quando a gente fala em agente Prof, físico... mas aí seria o papel queimado? Não, mas não é mais papel, é cinza. Tem outra composição, tá? A composição muda, certo? A cinza não é a mesma coisa que o papel. Agora, o papel rasgado é a mesma coisa, tá? É papel. Se eu pegar aqui e for examinar a composição dele, é a mesma. Quando eu queimo o papel, sai daqui da composição do papel, sai coisas para a atmosfera e vira cinza, que tem uma composição diferente do papel, certo? Então, é isso que difere um agente químico de um agente físico, certo? Então, como o Gilberto estava lendo aqui, ó, o sol, a temperatura, né, é um agente físico. Por quê? Porque a temperatura, quando ela esquenta demais a rocha, ela dilata a rocha aumenta de volume. Quando esfria muito, a rocha se contrai e se quebra, certo? Mas a composição dela continua a mesma, só está quebradinha, esfarelada, certo? Ô, prof, é igual Oi. aquele negócio que a gente tinha aprendido no início do ano, transformações físicas e químicas. Isso mesmo, tá? Então, ó, nos países aqui, né, esse fenômeno repetido durante longo período faz com que as rochas se quebrem em pedacinhos cada vez menores, tá? Então, nos países de clima frio, ó, presta bem atenção, alguém já deve ter feito isso na vida. Nos países de clima frio, o gelo pode fragmentar as rochas. Como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma: a água, tá? Ela se infiltra em fissuras, fraturas que a rocha tem,
sabe? A rocha, às vezes, não tem, assim, umas fraturas, umas fissuras, né? Então, imagine a água entrando ali, tá? Aí a água entra ali e, de repente, esfria, a água que entrou ali naquela fissura, ela se congela, tá? A gente sabe que quando a água se congela, ela se dilata, ela aumenta de volume, tá? Então, o que vai acontecer com aquela fissura ali? Vai se quebrar, entenderam? Aí, isso ajuda também a rocha a se quebrar, tá? Alguém já botou uma garrafa de água bem cheia no congelador e esqueceu, e quando foi abrir estava quebrada? Né? Então, é como se a garrafa fosse a rocha, certo? A água entrou na rocha pelas fissuras, congelou e vai quebrando a rocha, certo? Então, mas e às vezes a gente coloca cubinho de gelo, né, para formar o cubinho de gelo? Como é que o plástico lá não rala ou não? não entendi o que tu falou, Maria Clara. A gente enche o quê? Os negocinhos de Às gelo. vezes a gente A forminha de forminha gelo? de gelo. E Mas a coloca no forminha. congelador. Tá, mas a forminha de gelo tá tampada? Tem que estar tampado para. É. Claro, então, se eu pego uma garrafa, a garrafa nem precisa estar tampada, tá? Se eu pego uma garrafa e encho até a boca, tá, de água, tá? A garrafa geralmente tem um bico e depois ela larga, né? Certo? Então, o que acontece? A água que está ali dentro, ela vai se dilatando, vai se dilatando. Quando ela não encontra mais espaço nem para cima para se dilatar, ela arrebenta as paredes da garrafa, tá? E é assim que acontece com a água que se infiltra nas fissuras da rocha, né? Ela se infiltra e quando ela congela, enquanto ela tiver espaço para se expandir, ela vai se expandir sem rachar a rocha. Mas a partir do momento que não tem mais espaço, ela racha a rocha, tá? Agora, isso tem que acontecer continuamente durante, muitas vezes, milhares de anos, para essa rocha ir se quebrando e se fraturando em fragmentos bem pequenininhos, sem perder a sua composição, tá? Então, isso é intemperismo físico. São agentes físicos, como temperatura, pressão, certo? Agora vamos ver o intemperismo químico, tá? Ó, o intemperismo químico ou decomposição das rochas. Fala, Sofia. Eu tenho uma pergunta. Tu falou dessa explicação da água quando congela que quebra a rocha. Aquela coisa da água corrente que bate nas rochas e vai perfurando, tem alguma coisa a ver com esse tipo? Tem também. O solo, por exemplo, o solo marinho, né? A areia do mar, muito da areia do mar vem do quê? Do desgaste de rocha, de tanto a água bater ali. Ela também vai desgastando, certo? Também é um intemperismo físico. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é bem isso mesmo, né? Então, ao longo de milhares e milhares de anos, a água batendo na rocha, vai formando aquele solo arenoso que tem que é os solos oceânicos, tá? Então, vamos ver o intemperismo químico aqui, ó. O intemperismo químico, ou decomposição das rochas, acontece, presta bem atenção, quando seus minerais, que a gente sabe que as rochas são formadas por minerais, quando seus minerais sofrem alterações químicas, tá? Causadas por substâncias presentes, por exemplo, na água e na atmosfera. Essas transformações podem acabar por quebrar as rochas em sedimentos que podem formar o solo. Então, o intemperismo químico é quando, tá, os agentes conseguem transformar os minerais que formam as rochas em outras coisas, e aí eles acabam se quebrando, tá? Bom, então, agora a gente vai ver um pouquinho do uso do solo, certo? Quem pode ler essa parte aqui para mim? Gabriela, pode ler? O uso do solo, na página 104. Tá bom. Os usos do solo.
No Brasil, fatores como a grande extensão do território e diferentes tipos de solo possibilitam usos distintos da terra. Grande parte dos solos brasileiros é utilizada na agricultura, tanto no cultivo de alimentos como no de plantas voltadas para a produção de combustível e de matérias-primas para a indústria. A criação de animais também tem destaque no uso dos solos. Os animais podem ser criados soltos ou confinados em espaços menores, como currais ou galpões. Outra atividade importante relacionada ao uso do solo é o extrativismo. Extrativismo. Tá. Que consiste na retirada de recursos naturais do meio ambiente com o objetivo de obtenção de renda. Diferentes formas de extrativismo têm relação com o solo, como a extração de minerais e de recursos vegetais, como a madeira, frutos e sementes. Isso. O extrativismo, a agricultura, a gente planta para colher, né? Então, se usa o solo para isso, para plantar várias coisas que são usadas na indústria de vestiário, indústria cosmética, indústria de alimentos, enfim, né? Aí também se usa o solo para criação de gado, né? Porque a gente, vamos supor, quem tem criação de gado bovino, né? Precisa da grama que cresce no solo, do capim, para alimentar esse gado, certo? Mas também tem o extrativismo, que é quando eu não vou plantar, eu não cultivo, eu extraio, eu vou tirar da terra as coisas que eu preciso, né, para, enfim, para consumo próprio ou para venda, tá? Isso seria o extrativismo, certo? Aqui a gente tem, ó, na figura A, a agricultura, né? Na figura B, a pecuária. E aqui, na figura, aqui embaixo, essa figura maior, né, que seria a figura C, a gente tem o extrativismo, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Tá? Aqui está sendo extraído, tirado calcário, né? É extração de calcário de rocha sedimentar. Para que eles extraem esse calcário? Para produzir cimento, vidro e também para fazer objetos de decoração. Certo? Tem uma rocha aqui do lado que parece que tem uma marca nela, sei lá. Do lado onde? Coisa. É por causa a página. Qual tem aquele negócio ali. Qual página, Maria? Página 105. Ah, na 104. Ah, tem o que na rocha? Tá vendo ali, o extrativismo é uma atividade econômica realizada no Brasil. Então, um pouquinho embaixo tem um pedaço assim, tem meio que uma marca, sei lá. Aqui, ó. É porque eles estão extraindo, né? Sim. Isso aí é porque eles abriram esse solo aí e eles estão extraindo. Vocês estão vendo que a camada de solo está mais acima, tá? A rocha calcária está mais aqui embaixo. E rocha calcária é o quê? É uma rocha sedimentar. Então, ela forma aquelas marquinhas, aquelas camadas, certo? Entenderam? Tá. Então, aqui, ó. A gente tem aqui, de olho no tema, a gente tem assim. Quem é que está entrando agora, meu Deus? A aula está quase acabando. Quem é Rita de Cássia Soares? Não sei. É a Natália. Não sei. Ah, mas a Natália já estava na aula, tinha caído, será? Às vezes ela muda de aparelho. Aqui, a primeira questão do de olho no tema, ó. Reúna-se com um colega e discuta. Você sabe de onde vêm as frutas e as hortaliças que você consome no seu dia a dia? Todo mundo sabe de onde vem? Da onde? Da minha horta. Do solo, né? Do solo da agricultura, gente, que precisa do solo.
E o trigo para fazer pão, macarrão, biscoito, da onde que vem? Do sol também? Hein? Tem umas carinhas assim. Quem não sabe da onde que vem o trigo que faz o pão? Viria do O que sol. vocês acham que é o trigo? Trigo é uma planta? Sim. Hã? Alguém tem dúvida que o trigo é uma planta? Mas o trigo eu não sei. Trigo é uma Trigo é uma planta, gente. Trigo é uma planta, né? Mas o E se fruto é da uma planta, planta, né, prof? precisa de solo. Ô, prof, Então, é o o fruto da pãozinho, o planta, não é? biscoito que você estava comendo ainda há pouco, que, aliás, não pode comer em aula, tá? Vocês sabem disso? Não, eu Né? tava comendo laranja. Mas pois é. E a laranja veio da onde? Para ter laranja, precisa ter Solo. Sabe que solo, precisa ter água. né? Ô, prof, mas O agora eu buguei. biscoito também, viu, gente? O Prof, macarrãozinho, que alguém vai comer daqui a pouco. Macarrãozinho vem do trigo, o trigo é uma planta e precisa de solo. mas trigo é Isso também do o Jorge. fruto da planta Jorge ou é é o a mais importante. planta? O trigo é uma sementinha, sabia? E como é que vira farinha? Ah, tá. Ah, porque a gente moe, né? O milho não nasce numa espiga, né? Se a gente colhe o milho verde, a gente cozinha o milho e come, aquele milho que a gente come na praia. Se a gente deixa o milho secar, né? A espiga de milho secar, depois a gente leva para um moinho e faz farinha de milho. E com a farinha de milho a gente faz bolo, faz biscoito. Como, Vitória? É aquele negócio que o boi roda, né? Hoje em dia tem engenho ainda que Lembra? o A boi gente que tinha ido toca, num mas a engenho de maioria dos farinha. engenhos já são industrial, né? Como é que é, Maria? A gente acho que já foi em um engenho de farinha no terceiro ano. Ô, Isso. prof, Só que daí vocês foram no engenho de farinha de mandioca, né? Aí a mandioca, a farinha de mandioca, também precisa do solo, né? Porque a mandioca é uma planta, né? Que precisa de solo. E o que que a gente pega dessa planta? A gente pega a raiz, que é a mandioca, né? Aí, se vocês forem no engenho, vocês viram que ela é lavada, não sei o quê, triturada, depois secada, torrada para virar farinha, né? Mas tudo gente, isso acontece porque a gente tem solo. O dia que a gente não tiver mais solo, a gente não tem mais nada disso. Nem biscoito, nem macarrão, nem farinha, nada disso, né? Ô, Giovanni, tu estava falando uma coisa, só um pouquinho, Maria. Giovanni estava falando uma coisa antes, o que era, Giovanni? O que eu falei? Eu não sei, a hora que a gente estava falando do trigo, tu estava falando alguma coisa. Eu falei assim, não, tu falou da laranja. Aí eu falei assim, ó. Principalmente, sabe quem mais importa? Eu falei o Jorge que planta os bagulho. Jorge? Ele que planta os bagulho da laranja. Um nome qualquer que eu inventei. Ah, tá bom. E a carne, gente? Qual é a relação? Ó, e a carne? Vocês acham que precisa de solo? Eu sei. Sim, para comer. Porque a vaca come. Ela come só a comida. A gente vê a cadeia alimentar, dá pra ver que tudo começa nas plantas e as plantas vêm do solo. Então, todo o nosso alimento vem do solo. Exatamente, né? Então, a relação de todos esses alimentos com o solo, né? É porque todos esses alimentos, em última análise, quando a gente vai ver indiretamente, eles dependem do... Indiretamente eu não diria diretamente depende do solo, né? Certo? Ó, na região norte do Brasil, alguns recursos da floresta amazônica, isso aqui é na página 104, de olho no tema, tá? Alguns recursos da floresta amazônica são utilizados de maneira sustentável por cooperativas de moradores. Uma dessas cooperativas coleta castanha e extrai látex da seringueira e óleo da copaíba, tá?
Copaíba é uma árvore, a seringueira é outra árvore, né? E a castanha vem da castanheira, que é uma outra árvore. Então, o que eles fazem? Algumas cooperativas sustentáveis, o que significa isso? Que elas fazem essa atividade extrativista de retirar da natureza essas coisas para vender, para fazer produtos, enfim, né? Sem prejudicar a natureza, elas coletam só o necessário para deixar a planta se desenvolver e dar sementes para nascer novas plantas, enfim, né? Como é que é chamado o nome dessa atividade? Que vai lá e pega as coisas sem plantar, mas de forma... Como? Agricultura? Não. Se eu não planto, eu não plantei a seringueira tá lá pela mata cheia de seringueira. Daí eu vou lá, numa seringueira, faço os cortezinhos e recolho látex para fazer borracha. Tá? Mas eu não fico só naquela seringueira ali o tempo inteiro. Meu extrato... Opa! Falei o nome da atividade. Qual é? Extração. Extração ou extrati... Mas vocês, né? Nós acabamos de ler. Tá rindo, Sofia? Extrativismo, né? Que eu vou lá e coleto. Eu não plantei a seringueira, eu não plantei a castanheira, eu não plantei a copaíba, mas eu vou lá, pego o óleo da copaíba, pego a castanha da castanheira, pego o látex da seringueira, tá? Só que eu pego tudo isso de forma sustentável, né? Então, esse é um extrativismo sustentável, certo? É quando eu extraio coisas, tiro coisas da natureza sem prejudicar, certo? Dando chance para que as coisas se renovem. Aí eu estou fazendo extrativismo sustentável. Existe extrativismo que não é sustentável? Existe aqui no Campeche! Onde? Em um monte de lugar. Na Pedrita, gente. Na Pedrita, eles não ficam extraindo uma coisa da natureza, que é o granito, e não estão destruindo aquele morro inteiro? Aquilo ali não é um extrativismo Aí, de sustentável. vez em quando, a gente só sente, assim, um barulho, o chão começa a tremer. Ah, pois é, né? Aquilo ali não é sustentável nunca, né? E é um extrativismo também. Então, existe extrativismo vegetal, esse que tem aqui no livro, que falou aqui, ó, a extração do óleo de copaíba, a extração do látex da seringueira, a extração das castanhas, né? Que as cooperativas lá no norte fazem de forma sustentável, é extrativismo. Só que é de uma forma legal, não destrói a natureza, né? É feito conscientemente, assim, né? Agora, esse extrativismo, que daí é extrativismo mineral, que a Pedrita faz aqui, não é sustentável, eles estão destruindo o meio ambiente ali, né? Certo? Geralmente, extrativismo mineral não é sustentável, tá? É bem difícil fazer um extrativismo mineral sustentável, né? Até porque eu estou mexendo com uma coisa que já se formou durante milhões de anos e estou acabando com aquilo ali. E aí sempre altera o ambiente, né? Extrativismo vegetal é mais fácil fazer de forma sustentável. E um dia não vai sobrar nada daquele morro ali, eles vão ter que pegar outro lugar para destruir mais. É exatamente isso, né? Então, gente, quem é que já ouviu falar em látex? Vocês acham que algum dia vocês usaram alguma coisa feita com isso? Qual é o nome, prof? Aquela borracha. E isso, Não. a borracha que vocês usam na sala de aula direto, né? É feita de látex, tá? Óleo de copaíba, alguém já ouviu falar? Ah, já acabou a aula, né, gente?
Só essa, só me responda. Alguém já ouviu falar em óleo de copaíba? Já, mas eu não sei o que é, mais ou menos. Óleo de copaíba é um maravilhoso cicatrizante, além de ser usado para fazer cosméticos, usados em perfume, um monte de coisa, tá? Então, meus amores, até amanhã, tá? Quem não fez ainda, faça o questionário para estudar para a prova, tá? E venham bem tranquilinhos, tá? Tchau. Beijo. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau.